Olá, alunos! Vamos falar de um conceito fundamental para todas as áreas do conhecimento científico. Não importa qual seja a ciência, biologia, química, física, não importa. O conceito é fundamental, básico para todas as ciências. De que conceito nós estamos falando? Energia. Vamos falar de duas coisas que a gente deve estabelecer uma distinção entre elas. A primeira são as formas de energia. E pasmem, temos apenas 4 formas básicas de energia. Só 4. Agora, temos um número muito grande de alternativas, de métodos para converter energia de uma forma básica para outras formas de energia. Então, muitas vezes nós fazemos confusões, né? E parece que temos muitas formas de energia, a energia hidrelétrica, né? Veja, na verdade, quando a gente fala em energia hidrelétrica, nós estamos falando de uma forma de converter um tipo de energia em outro tipo de energia. O fato é que esse conceito ele é de extrema relevância. E não é só para a ciência, não, para a economia. Porque a gente sempre diz que um fator preponderante, essencial para o desenvolvimento econômico e social de um país é que ele tenha à sua disposição energia. Isto. Ouvimos falar de matriz energética. Energia é um fator essencial quando a gente considera o desenvolvimento econômico de uma nação. Nós sabemos disso. Então, é muito importante entender esse conceito, né? Ora, é claro que temos aqui a primeira dificuldade, né, que é essa de medir energia, né? Essa é uma dificuldade fantástica, né, porque isso leva a dificuldades de definir, explicar esse conceito, né? E, claro, definir energia. É isso que a gente pretende fazer, né, nessa aula. Esse conceito, ele passou por vários acréscimos, entendimentos e contribuições ao longo da história. O primeiro a pensar em energia foi Leibniz, um dos criadores do cálculo, ele mesmo. E eu gostava muito dessa palavra, força viva. Para Leibniz, energia era uma força viva, capaz de transformar. É isto. Energia pode ser definida como uma quantidade ou uma grandeza física que consegue promover mudanças, consegue realizar tarefas. É isto. Ela tem o condão, a capacidade de promover transformações em outros sistemas, ou do sistema passar, experimentar transformações. Então, o conceito de energia ele tem que ficar atrelado ao conceito de transformação, que é o que a gente não vai fazer agora, mas, de qualquer maneira, energia é a capacidade de transformar, e é nesse sentido que ela é uma força viva. Leibniz se referia às demais forças como forças mortas, querendo chamar a atenção para esse conceito de energia. Young foi quem usou a palavra energia em 1808 pela primeira vez, e Einstein deu uma grande contribuição ao tema, e vamos falar nisso logo, logo. Então, energia, né, é a capacidade de realizar atividades, né, de realizar trabalho, de realizar transformações, né? Se eu tenho energia, eu posso, por exemplo, derrubar um muro pequeno
Um caminhão consegue derrubar um muro muito grande, porque ele dispõe de mais energia, por exemplo, do que um automóvel. De forma que energia é a capacidade de impor mudanças, transformações e assim por diante. Essa é a nossa definição de energia. E energia, por incrível que pareça, ela só existe em 4 formas básicas. É disso que nós vamos falar. A energia intrínseca, a energia cinética, a energia de interação, que nós muitas vezes chamamos de energia potencial, e, finalmente, a energia da radiação. Vamos, então, abordar essas 4 formas de energia. Einstein percebeu que se um objeto tem massa, ele tem um equivalente à energia. E igual a m vezes c ao quadrado, a famosa expressão de Einstein. Ou seja, se um objeto existe e ele é dotado de massa, ele tem um equivalente, ele tem uma quantidade equivalente de energia. E essa quantidade equivalente de energia é igual a m vezes c ao quadrado. Então, essa forma de energia que chamamos de intrínseca, pelo mero fato dele ter uma massa, ele tem uma equivalente energia, o que não significa que seja fácil aproveitar essa energia, né? E como fazer uso dela. Mas isso é um outro problema, é uma forma de energia, energia intrínseca. Nós aprendemos na Segunda Guerra Mundial que, de fato, a gente pode converter massa em uma quantidade gigantesca de energia, né? Estamos falando aqui da bomba atômica, que foi praticamente a primeira demonstração inequívoca, né, de que existe um equivalente em energia na massa de uma partícula, que nós estávamos falando de massa de urânio, de plutônio e assim por diante, né? Mas, de qualquer maneira, temos aqui uma evidência. A segunda forma de energia é conhecida como energia cinética. Energia de movimento, é isso mesmo. Se um objeto é dotado de uma certa velocidade ou de uma velocidade v, ele tem energia. Pronto, é isso. E qual a energia? Essa energia é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. É dessa energia que Leibniz, na realidade, estava falando. O Leibniz estava falando da energia cinética. E ele errou a expressão da energia cinética por um fator 2. Mas isso não é muito importante. O fato é que se um objeto está em movimento, ele é dotado de energia. Por exemplo, uma bala de um canhão saindo da boca do canhão com uma certa velocidade, ela tem energia, ela pode destruir algo a uma certa distância. Sim, ela pode realizar algum tipo de tarefa, né? Provocar transformações, né, com aquela energia. Um coco, ao cair de um coqueiro, ele é dotado de energia cinética à medida que ele se aproxima da superfície terrestre. Então, ele tem uma energia cinética ao atingi-lo e pode realizar alguma tarefa com essa energia cinética. Então, energia é sinônimo de capacidade de realização de tarefas, né? Muito bem, vamos agora a uma forma de energia que a gente precisa sempre reforçar. E eu vou dar um exemplo, eu espero que com esse exemplo tudo fique mais claro. Existe uma forma de energia que está associada à interação entre os objetos, né? E nós já sabemos que existem objetos que ficam interagindo entre si, por exemplo, os elétrons interagindo com o núcleo, ou o núcleo sendo constituído de prótons e nêutrons, tem prótons e nêutrons que interagem entre si. Muito bem, pelo mero fato deles interagirem, nós devemos associar uma energia, energia de interação. Ora, vamos a um exemplo concretamente. Essa energia de interação é chamada de energia potencial. E a energia potencial depende do ponto. Depende do ponto em que está o objeto. Então, se ele interage com outros ou com outro, ele tem uma energia, e essa energia, conhecida como energia potencial, depende do ponto onde está esse corpo. Agora, como assim? Veja, no caso, o que é importante é a posição dele relativa
aos objetos com os quais ele interage. De forma que essa distância é, a rigor, uma distância relativa. Isto é fundamental. O fato é que a energia potencial depende do ponto onde está o objeto. Por exemplo, quando eu tenho interação entre a Terra e os objetos acima da Terra, ou o Sol e os planetas, existe uma energia de interação entre, digamos, a Terra, ou um objeto qualquer, e um outro objeto como esse aqui em vermelho. Ora, essa energia de interação é uma energia compartilhada pelos dois objetos. E, portanto, depende da distância R1 menos R2, onde módulo de R1 menos R2 é a distância entre os dois objetos que estão interagindo. É isto. Então, depende da distância entre eles. Ora, o que a gente escreve é o seguinte: a energia potencial gravitacional é igual a menos a massa do objeto que experimenta a ação dessa força gravitacional vezes a massa, no caso, por exemplo, ali, a massa da Terra vezes G dividido por R. R é a distância onde está o objeto, aqui no caso, até o centro da Terra. R é essa distância, a distância de D até o centro da Terra. Então, se em D eu tenho um objeto de massa M, a energia potencial gravitacional é igual a menos M vezes M, grande, M maiúsculo, vezes G dividido por R, onde R é essa distância. Então, veja que aqui a energia potencial depende da coordenada R. R é a raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Então, a energia potencial depende da distância. Que distância é essa? A distância do objeto até a Terra. É isso. Ó. Então, veja que, na verdade, nós estamos falando da energia de um objeto que interage gravitacionalmente com a Terra. E nós estamos dizendo que essa energia compartilhada pelos dois é a energia do objeto. Esse é um detalhe curioso, né? A gente atribui essa energia de interação que é compartilhada, nós atribuímos a um objeto só. No caso, esse objeto de massa M minúsculo que interage com a Terra. Muito bem. Às vezes a gente considera a superfície terrestre como sendo plana e a gente mede a distância a partir da superfície terrestre. Agora, se pode mostrar, é uma aproximação, que a energia potencial ela é igual a M, M é a massa do objeto, eu estou falando da energia potencial do objeto, é M vezes G vezes Z, que é a coordenada Z. No caso aqui é a altura, mg vezes h, mas em geral é a coordenada Z da posição do objeto. De forma que quando eu tenho, por exemplo, um batistaca, né, veja, quando o batistaca está nessa posição aqui em cima, ele tem uma energia potencial que é igual a m vezes g vezes a altura aqui. Quando ele está aqui na superfície terrestre, a energia potencial, a gente diz que ela é igual a zero. A gente vai ver depois que a energia potencial, né, num determinado instante de tempo, né, ela é toda a energia do objeto, a energia potencial, que vai ser convertida em energia cinética. Mas a gente vai ver depois. Muito bem. Se eu tenho duas cargas Q minúsculo e Q maiúsculo, a uma distância D, podemos falar de uma energia potencial eletrostática, que é igual ao produto das duas cargas dividido pela distância, dividido por uma constante que chamamos de 1 sobre 4πε0. Vendo? Nós estamos falando aqui de energia de interação. E estamos atribuindo a energia de interação à energia de um deles. Por exemplo, pode ser este aqui. Em geral, é isso que a gente faz, né? Agora, veja, a energia de interação depende da posição do objeto relativa aos demais objetos, que às vezes a gente esconde os demais objetos, mas eles existem, né?
Não existe energia potencial se não há interação entre os objetos. Uma outra energia que é importante é a energia de ligação. A energia de ligação tem uma grande contribuição da energia potencial. Vamos depois a ela. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: existe uma relação entre energia potencial e força. Ora, a força, quando a força depende só de x e energia potencial depende só de x, a força é igual a menos a derivada da energia potencial com respeito a x. É menos du dx. Então, se eu sei a energia potencial, se eu sei a expressão da energia potencial como função da posição, eu posso determinar a força, né? Por exemplo, se a força for menos kx, a força elástica, a energia potencial elástica é igual a k vezes x ao quadrado sobre 2. Temos aqui casos mais complicados, onde u depende de x, y, z, mas aí eu digo que a componente x da força é igual a menos du dx. A derivada parcial é uma instrução para derivada usual, mas considerando só a variável x, né? Fy é igual a menos du dy e Fz é igual a menos du dz. Isso significa que, apesar de u depender só de x, y, z, aqui eu derivo só com respeito a x, aqui eu derivo só com respeito a y e aqui eu derivo só com respeito a z. De forma que um exemplo simples, né, como aplicação, é começar com essa energia potencial U de R igual a menos G vezes M dividido por R, derivar parcialmente e você vai acabar chegando à lei de Newton da gravitação universal. Isso é um exercíciozinho relativamente simples, né? Ou seja, se eu conhecer a energia potencial como função de x, y, z, eu posso determinar a força que age sobre o objeto. Como? Fazendo derivadas da energia potencial e tomando um sinal negativo. Finalmente, a energia da radiação. Bom, essa é mais difícil de vocês entenderem, mas é importante que se deem conta de que existe uma quarta forma de energia associada a objetos que não têm massa. Isso mesmo, a radiação composta por objetos de massa zero, como é o caso dos fótons. Veja que nós não falamos dessa forma de energia ainda. Essa é uma forma de energia conhecida, que eu vou dar o nome de energia da radiação. Essa energia está sob a forma de campos. Exemplo, por exemplo, da energia da radiação, é a energia da radiação eletromagnética, né? A energia solar é, claro, que a gente poderia pensar em outras partículas vindas do Sol, mas, do nosso ponto de vista, o que é importante é a radiação eletromagnética que vem do Sol, né? Sob a forma, por exemplo, de luz, né? Mas é apenas uma componente da radiação, né, que vem do Sol. De forma que a energia solar, a energia proveniente do Sol, é um exemplo de energia da radiação eletromagnética, nesse caso, porque o que vem do Sol, na realidade, é um feixe, uma chuva de fótons, né? É isso que nós recebemos do Sol. Essa é uma forma de radiação. Essa forma de radiação, por outro lado, muitas vezes está sob a forma de campos elétricos e magnéticos, e esses campos elétricos e magnéticos geram uma distribuição de energia no espaço, sob a forma de campos agora, mas esses campos estão associados à radiação. O fato é que, por exemplo, entre as placas de um capacitor, nós temos energia da radiação distribuída em cada ponto do espaço. Agora, é melhor a gente falar em densidade de energia, como sendo aqui um segundo exemplo. Ah, o calor. Calor, sim, é também uma forma de energia, mas essa forma de energia está intimamente relacionada à energia da radiação. É isso mesmo, é uma forma de energia, mas de radiação eletromagnética. Muito bem, já falamos das 4 formas de energia. Agora tem uma coisa fundamental aqui. Energia do universo é constante. O que significa isso? Energia é constante.
A gente não pode gerar energia do nada. Não. Não. Energia constante. Não se cria, não se destrói, mas se converte. Ah, sim. Existem muitas formas de a gente converter uma forma de energia em outra forma de energia. Mas o fato é que em todos os processos físicos no universo, nós temos a conservação da energia. Se recebemos energia do Sol, é porque essa energia foi gerada no seu interior por conta de processos de fusão de átomos leves. De forma que temos aqui a transformação de energia intrínseca em energia solar ou energia eletromagnética. Agora, a soma total da energia é sempre constante. Se nós considerarmos todas as formas de energia, a energia se mantém constante. Ora, em todos os processos físicos, decaimentos, colisões e assim por diante, nós temos a conservação da energia. Conservação da energia é uma espécie de um princípio sagrado da física. É isso. Em todos os processos que nós conhecemos até o dia de hoje, em nenhum deles houve a violação do princípio da conservação da energia. A energia é total, quando eu considerar as 4 formas de energia, somar todas essas energias, a energia sempre se conserva. Definimos energia mecânica como sendo a soma da energia potencial e da energia cinética. Não é uma nova forma de energia. É apenas quando a gente considera 2 dessas formas. A soma dessas 2 formas de energia tem um nome, conhecido como energia mecânica. Energia mecânica é, portanto, m vezes v ao quadrado sobre 2 mais u de r. Então, uma partícula tem energia mecânica se ela está sujeita a uma força que deriva de um potencial, né? Então tem uma forma de energia que é energia potencial e uma energia cinética. Muito bem, isto é energia mecânica. Muitas vezes a energia mecânica é conservada, isso mesmo, ela pode ser conservada, né? Claro que temos 4 formas, né, de energia, mas em alguns processos a energia mecânica é conservada. Isso significa que a energia é uma constante. Por exemplo, no caso de alguns brinquedos, né, nos parques de diversão, nós estamos aqui presenciando ou assistindo, né, ou fazemos uso do princípio da conservação da energia. Neste ponto aqui em cima, o brinquedo, por exemplo, tem uma velocidade igual a 0. Mas essa energia aqui agora, quando ele está com V igual a 0 nesse ponto, é só energia potencial. Aqui embaixo, a energia potencial é igual a 0, já que ela depende da altura, nesse ponto aqui, e ela só tem energia cinética. Então, ao longo do movimento, em todos os pontos aqui, a energia de uma forma é convertida em energia de outra forma. Mas de tal maneira que, nesse processo de conversão, a soma das 2 formas de energia é constante. Então, aqui em cima, a energia potencial igual a m vezes g vezes h. Né? Aqui embaixo, eu tenho só energia cinética, porque a energia potencial foi convertida em energia cinética. Depois, a energia cinética é parcialmente convertida em energia potencial. A soma das 2 formas de energia se mantém constante. Né? É o princípio da conservação da energia mecânica, que vale esse princípio para forças que não são ditas forças conservativas. Por exemplo, a força que nós chamamos de atrito é uma força que dissipa energia, mas isso é um outro problema. Existem forças, por outro lado, que estão associadas a essa lei de conservação da energia mecânica, e essas forças muitas vezes são ditas forças conservativas. Né? O fato é que, quando um objeto cai, nós temos aqui um exemplo de transformação, de conversão de uma forma de energia, no caso energia potencial, em energia cinética quando ele chega aqui na superfície terrestre. Existe também energia potencial elástica e muitas vezes, de acordo com esse vídeo aqui, nós temos a transformação de energia potencial elástica de uma forma tal que a energia potencial elástica é convertida em energia cinética é convertida em energia potencial, de tal maneira que a soma
das duas ao longo do movimento, de acordo com esse gráfico aqui, se mantém constante. Podemos também colocar as duas molas com pesos para executar um movimento harmônico simples. Notamos que há uma diferença nas frequências de oscilação dos sistemas massa-mola quando há diferença nas constantes elásticas, que é uma propriedade da força elástica. Vamos agora então encerrar falando sobre conversões ou transformações de energia, né? Eu já citei o exemplo da energia solar, onde nós temos aqui um processo de conversão de energia intrínseca em energia da radiação, né? Nós temos também aqui esse exemplo já citamos antes, de transformação de energia cinética em energia potencial, né? Ou de energia potencial e energia cinética, de forma que o batistaca, ao chegar aqui embaixo, ele só tem energia cinética que foi convertida a partir da energia potencial. Então, existem muitos exemplos de conversão. Veja, existe energia eólica? Sim, no sentido de que nós estamos falando aqui de um processo de transformação de energia cinética. Isso! Energia eólica é a energia dos ventos, que tem cada partícula que pertence ao vento, né, está fazendo parte de uma nuvem, por exemplo, que se move, né, ela tem uma energia cinética. E essa energia cinética, ela é convertida, né, por meio desses equipamentos, ou energia mecânica ou energia elétrica. De forma que, quando nós falamos de energia eólica, nós estamos falando, na realidade, de um processo de conversão de uma forma de energia, energia cinética, em, por exemplo, energia elétrica. Mas é isso, é conversão de uma forma de energia em outra forma de energia. A energia nuclear, né, na verdade, também nós estamos falando aqui de processos de conversão de uma forma de energia em outra. Por exemplo, a energia proveniente da divisão de núcleos, portanto, transformando a energia intrínseca, né, em outras formas de energia. Primeiramente o calor e depois calor gerando vapor e o vapor depois gerando movimento, energia mecânica ou depois energia elétrica. De forma que aqui nós estamos praticamente falando de processos de conversão de uma forma de energia em outra. A energia de hidroelétrica, o que é energia hidroelétrica? Na verdade, esse é o melhor exemplo de conversão de uma forma de energia em outra. Nós estamos, na verdade, convertendo a energia potencial da água que está a uma certa altura. Quando ela desce adquirindo uma certa velocidade, de forma que a energia potencial é transformada em energia cinética, e agora transformamos a energia cinética em energia de movimento e finalmente podemos ter como resultado final energia elétrica. Mas de qualquer maneira, nós estamos aqui falando de processos de conversão de energia. Energia gravitacional, potencial gravitacional, energia cinética e depois energia elétrica. Veja, nós estamos falando aqui de processos de conversão de energia. E, claro, a energia química, onde a gente transforma a energia de ligação, né, em energia que seja aproveitada para o efeito da nossa subsistência, né? Mas, de qualquer maneira, temos aqui, finalmente, a energia solar, né? Aqui, a energia solar é energia eletromagnética, né? Energia de radiação eletromagnética. E nós conseguimos, quer seja nesses processos, né, biológicos ou por meio de equipamentos, nós conseguimos transformar essa energia da radiação eletromagnética em outra forma de energia. Por exemplo, energia elétrica. De forma que o que nós hoje muitas vezes designamos como sendo
um tipo de energia, na realidade nós estamos nos referindo a processos envolvendo transformações de energia ou conversão de uma forma de energia em outra.